Meus caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, estamos em plena Semana Santa, exatamente no dia do Sábado Santo, o grande descanso. Nesse tempo, nós nos recolhemos para aprofundar as grandes lições desta semana. A alegria da acolhida de Jesus em Jerusalém, que é o ponto inicial desse poema de amor que Deus Nosso Senhor oferece a todos nós. Ele quer aceitar a sua cruz conscientemente, voluntariamente, livremente. Ele não fez como o Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz. Ele a abraçou, porque ele veio a este mundo exatamente para ser a nossa vítima, para com seu sangue purificar-nos dos pecados. E ele sabe muito bem aquela lição que São Paulo aprendeu. Deus ama os que dão com alegria. E ele deu a sua vida com alegria. Quis fazer festa. Na entrada de Jerusalém, onde ele ia realizar o maior ato de amor, que era dar a vida por nós, mas dar esta vida no meio dos maiores sofrimentos. Jesus quis de tal modo que isso fosse festivo, que quando os judeus reclamaram das aclamações, ele disse, claro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Ele queria festa, festa. Ele era a vítima que entrava nas portas da cidade santa para ser imolado por todos nós. E nós vimos isto ainda ontem, na sexta-feira. E a nossa fé realmente se firmou e se comoveu, acompanhando pelas ruas da cidade a imagem do Senhor morto. Depois daquelas 3 horas tão comoventes de reflexão sobre a paixão, de oração por todos aqueles por quem Jesus dava a sua vida, acolhendo de seus lábios as grandes e extraordinárias palavras do seu sermão na cruz. Agora, no sábado, pensando nisto, lembrando Jesus que está sepultado, nós não só repousamos, mas nós nos abrimos à palavra que Deus nos quer dizer. Fala, Senhor, que o vosso servo falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Jesus está morto. Jesus descansa. Mas ele vai ressuscitar. Pela tarde, em todas as nossas igrejas, haverá a vigília pascal. De repente, do seio de toda esta treva, emerge a luz. A luz que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Mas a luz que quer que todos nós também sejamos luz. Vós sois a luz do mundo.
E o nosso coração se acenderá com a nossa vela no círio pascal. E de repente as trevas do templo se transformarão num dia radiante. É exatamente nessa vigília pascal que nós vamos cantar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre o demônio. E essa vitória representará para todos nós não apenas a certeza da redenção, mas também a responsabilidade de levar esta mensagem de amor e salvação e de esperança a todos os nossos irmãos. Jesus ressuscitou. E São Paulo vem lembrar-nos a importância desta verdade, que não é apenas uma teoria, mas é um fato, um acontecimento. Jesus ressuscitou. Seu corpo saiu do sepulcro inteiro, transfigurado, é claro, mas é um corpo que se vai apresentar aos apóstolos em toda a sua materialidade, porque ele vai comer, inclusive, com os apóstolos, para convencê-los que ele não é um fantasma. Ele vai apresentar as suas chagas. Eis aqui as minhas mãos, eis o meu lado. Ele depois quase que colocará isto diante de Tomé, para dobrar toda a nossa incredulidade, toda a nossa dúvida. Ele quer que nós saibamos que o corpo que morre é o corpo que ressuscita. Portanto, a morte está vencida. Se a morte veio a este mundo por causa do pecado, como diz São Paulo, a sua ressurreição, vencendo o pecado, nos traz de novo a vida. E com ele todos nós ressuscitaremos se aceitamos a sua mensagem, se cremos na sua divindade, se acolhemos com um coração humilde e confiante a alegria da sua ressurreição. Meus irmãos, Páscoa quer dizer passagem. Passagem do pecado para a graça. O pecado que é a morte da alma. E por isso que nós falamos em pecado mortal, porque ele dá a morte. Páscoa que é passagem da graça para o fervor. Por isso todos nós temos de nos converter a cada dia, a cada instante, esforçando-nos por superar aquilo que nós já temos. Páscoa, que é, acima de tudo, o esforço de ir além do fervor para chegar à santidade. Assim como os judeus passaram da escravidão do Egito à liberdade da terra prometida através do Mar Vermelho, nós também passamos pelo Mar Vermelho do sangue de Cristo, a liberdade dos filhos de Deus. A esta alegria maravilhosa de sermos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Irmãos de Cristo, nosso irmão mais velho. E todos irmãos, filhos da mesma mãe que nos deu Jesus, que é a vida, e mãe aquela que dá a vida. Agrupados em torno do nosso pastor, do nosso chefe, que é o sucessor de Pedro, o vigário, aquele que faz as vezes de Cristo na terra, comandando a igreja, o sacramento da salvação para todos. Esta noite
é a mais luminosa de todas as noites, o mais fulgurante de todos os dias. Porque no centro dela está o Cristo ressuscitado, que venceu a morte e todos os nossos medos, venceu o pecado e todas as nossas misérias, venceu o demônio e arrasou com todos os nossos inimigos. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, do mal. Esta oração que fazemos no Pai Nosso, ele é-nos oferecido, dado generosamente na alegria da Páscoa, em que o Senhor, que matamos pelo nosso pecado, crucificando na cruz, volta a nós vivos para exatamente nos ressuscitar, como Ele, vencedores da morte, do pecado e do demônio. Com esta alegria da Páscoa, com esta Páscoa que eu desejo a todos os meus irmãos, que só realmente tem sentido se ela significa ao mesmo tempo Cristo ressuscitado nos nossos corações, eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.